Aqui em Coríntios, 1 Coríntios, irmãos, capítulo 10, no versículo 13, irmãos. Então nós estamos nesse mundo aqui, irmãos, nós temos duas opções, né? Ou nós servimos e agradamos a Jesus, ou nós servimos e agradamos o príncipe desse mundo, irmãos. Assim como foi pregado ontem, como foi falado ontem, nós temos essas duas possibilidades aí, irmãos. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz aqui, irmãos: não veio sobre vós tentação, senão a qual, irmãos? Humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o que, irmãos? Para quê? Para que possais suportar. Então, as tentações que vêm sobre nós, que vêm contra nossas vidas, irmãos, ela é humana, ela é terrena, ela é dessa vida. Ela não é do céu, ela não é do Espírito Santo, ela não é da parte de Deus. Assim como a morte, também não, irmãos. Assim como as enfermidades, também não. Assim como todas as lutas que nós enfrentamos, as lutas, elas vêm contra nossas vidas. Para quê, irmãos? Para nos derrubar. As lutas, elas vêm para nos destruir. Mas nós, por sermos homens e mulheres espirituais, nós lidamos com elas de forma que crescemos. Então isso é pelo Espírito. Isso é pelo poder de Deus. Então, Jesus, quando ele foi para a cruz, antes dele ir para a cruz, ele orou ao Pai. E ele disse: se possível for, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aí está o segredo da coisa, irmãos. Então, a carne de Jesus, a carne dele queria passar por aquilo, irmãos? Lógico que não. A carne dele não queria. Jesus mesmo, ele disse aos discípulos, quando ele foi orar, ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Jesus, ele estava ali para cumprir o quê? A vontade do Pai ou a vontade da carne, irmãos? A vontade do Pai. Então ele disse: se possível for, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Foi feita a vontade de quem, irmãos? Do Pai. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu espinho na carne, ele orou 3 vezes para que se desviasse dele aquele espinho, para que o sofrimento dele acabasse. Ele orou 3 vezes. O que foi dito a ele? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o espinho foi tirado dele, irmãos? Não, mas a graça foi derramada. A graça foi derramada. E isso, irmãos, com Pedro, Jesus avisou para Pedro: olha, você está se mostrando firme aí, você está se mostrando cheio de fé, cheio de firmeza aí, está dizendo que não vai me abandonar, que vai morrer junto comigo se for o caso. Olha, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Mas Jesus também disse para ele: Satanás pediu para se andar com você, como trigo, mas eu intercedi por você, para que a sua fé não fosse abalada. E naquele momento, irmãos, quando Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes, ele espragueja Jesus. Quando ele sai de lá, o que ele faz, irmãos? Ele chora, ele se entristece, chora amargamente, se arrepende pelo aquilo que ele fez. E a graça foi derramada sobre ele ou não foi, irmãos? Abundantemente. Porque se a graça não tivesse sido derramada sobre ele, ele teria tido o mesmo destino de Judas. Então, a graça de Deus, irmãos, é muito importante para nós. E o que é pregado uma vida toda, o que nós ouvimos uma vida toda, para que é? É para lidarmos com todas as tentações que vêm contra nossas vidas, para lidarmos com todos os ataques do maligno, para lidarmos com tudo o que acontece nessa vida, de forma que nós saiamos de tudo isso com fé, com esperança, alegres por servir a Jesus. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, foram para a prisão. E na prisão, ali, depois de ter tomado chicotada, com certeza estavam com fome, com frio. Eles fizeram o quê, irmãos? Eles foram chorar? Eles foram murmurar? Eles foram cobrar a Deus? Não. Eles oravam, eles louvavam, eles estavam felizes ali. Felizes por quê? Por ter sido chicoteado? Felizes por estar com frio? Felizes por estar com fome? Felizes por estar preso e sabendo que vai morrer no dia seguinte, talvez, irmãos? Não, eles estavam felizes por servir a Jesus. E assim também deve ser cada um de nós, irmãos. Lutas tem para todo mundo. Não tem aquele que não vai passar por luta. Ou que não está passando, irmãos. A luta ela vem. A tentação, tudo isso é tentação, irmãos. Tudo que nós enfrentamos no dia a dia é tentação que vem contra nós. Para quê? Para nós desfalecer, murmurar. Olha o que diz aqui no versículo 12, ó. Um versículo antes aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé. Olhe para quê, irmãos? Olhe que não caia. Então as tentações, aí depois vem esse texto que nós lemos. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Então as tentações, elas vêm contra nossas vidas, para quê? Para nos derrubar. E derruba a muitos, irmãos. As tentações, elas vêm e derruba a muitos. Mas nós não podemos ser daqueles que retornam,
não podemos ser daqueles que olham para trás, nós temos que ser daqueles que olham para frente, que seguem adiante e que valorizam, irmãos, tudo aquilo que Jesus tem nos dado, tudo aquilo que nós temos. Então, tudo que nós temos, irmãos, nós viemos para o Evangelho, viemos já trazendo muitas coisas, não é, irmãos? E o que nós trazemos junto com a gente, irmãos, nós colocamos nas mãos de Jesus. Quantos de nós já não veio para o Evangelho casados, não é isso? E você foi lá e colocou seu casamento diante dele. E quando você colocou seu casamento diante dele, ele recebeu, irmãos. Ele te recebeu dessa forma. E o que deve ser feito? Valorizar o cônjuge. Valorizar o companheiro, a companheira, valorizar, se agradar, estar contente, irmãos. Estar contente. Ah, mas está ficando velho. Esteja contente com isso. Os cabelos estão caindo. Fica contente com isso. Os dentes já estão ficando banguelo. Esteja contente com isso. Irmãos, não importa o que venha. Tenho o meu emprego. Esteja contente com o emprego. Ah, mas é muita encheção aquele emprego. Aquele emprego lá não é legal. Batalhe para arrumar um outro. Mas enquanto não arruma, esteja contente com ele. Seja feliz com aquilo que tem, irmãos. Seja contente com aquilo que tem. Por quê? Porque é o que temos. Nós estamos nesse mundo como peregrinos e forasteiros. Nós temos que tirar o sustento do nosso trabalho. Não tem outra forma, irmãos. Jesus não aboliu isso daí. Quando Adão e Eva caíram lá no pecado, foi estabelecido isso daí lá. E Jesus não veio abolir isso daí. Você vê que a mulher, ela tem a dor de parto forte, grande. Até hoje, né, irmãos? Jesus aboliu isso daí? Não aboliu. O homem, ele vai comer do suor do seu rosto, ele vai batalhar. A terra vai produzir erva daninha, e produz até hoje. E não tem jeito. E tem tantas pragas que combatem as plantas, aquilo que se planta, e os agricultores aí sofrem com isso o tempo todo, e não tem jeito, irmãos. Tem que enfrentar. Então nós temos que enfrentar o que vem pela frente. Não tem outra forma. Não adianta estar descontente com isso, descontente com aquilo, infeliz com aquilo outro, não adianta. Nós temos que ser homens e mulheres felizes com aquilo que temos. E batalhar cada dia, não tem jeito, irmãos. Então as tentações que vêm sobre nós, ela é humana, mas o escape, irmãos, ele é da parte de Deus. Mas o escape, ele vem quando, irmãos? Quando nós já não podemos suportar. Então nós temos que enfrentar as lutas, enfrentar as tentações. Quando Jesus vê que está no limite do cristão e o cristão está perseverando, ele dá o escape, irmãos. Ele não vai deixar o cristão morrer, ele não vai deixar o cristão cair, desde que o cristão se coloque ali com disposição a enfrentar, com disposição a lutar cada dia, não desistir em momento algum. Porque se o cristão desiste, como que vai receber o escape, irmãos? Às vezes o escape está tão próximo, está tão perto. Às vezes Jesus está trabalhando de uma forma tão linda na vida do cristão, e o cristão desfalece, e o cristão olha para trás, olha para os lados, e desiste da caminhada. Não tem jeito, não tem jeito. Aqui, ó, vamos em Lucas capítulo 12, irmãos. O versículo 20, irmãos. Lucas capítulo 12, versículo 20. Aqui a parábola do rico insensato, né, irmãos? Esse homem aqui, ele estava prosperando demais, e aí ele derrubou os celeiros que ele tinha lá, derrubou os galpão dele, fez uns maiores lá para guardar tudo aquilo que ele tinha, e ele se agradou daquilo, e ele confiou naquilo. Ele falou assim, agora eu estou bem. Agora eu posso descansar, agora eu posso me fartar, agora nada vai me faltar, agora eu estou sossegado. Não tenho mais que me preocupar com nada, porque a minha garantia está aqui. Né? Aí Jesus fala aqui, ó, versículo 20, ó. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Tesouros, irmãos, pode ser uma infinidade de coisas. Tantas coisas podem ser um tesouro na vida do cristão, na vida do ser humano. O ser humano, ele tem tesouros. O que é um tesouro para a pessoa? Cada um é de um jeito. Então tem pessoas que ela sente uma firmeza, ela sente uma confiança em tantas coisas. Ah, eu confio na minha família. A minha família é uma família muito boa. E ela confia na família e se esquece de Deus. Então o tesouro dela está ali. Ah, o meu emprego, ele é seguro, o meu emprego é garantido. Nunca vai me faltar. Ali eu só vou progredir. Só progredir. E confia naquilo, e o tesouro dela é aquilo. Não, eu sou um homem estudado, eu estudei, então eu vou crescer. E ela confia nisso daí. Ah, eu sou boa pinta, eu sou bonito, tenho boa aparência. Né, irmãos? Quantas pessoas não se garantem nisso? E se garante. Só que nesse mundo, irmãos, tudo passa, e as coisas viram de ponta cabeça de um dia para o outro. De uma hora para outra, tudo pode se acabar. De uma hora para outra, tudo pode mudar, irmãos. Tudo pode mudar. É assim. E aí Jesus vem dizendo, olha, louco, esta noite pedirão a tua alma. Irmãos, ele não está dizendo, essa noite eu vou pedir a sua alma. Ó, essa noite meu pai vai pedir a sua alma. Essa noite pedirão a tua alma. E o que tem preparado, para quem será? Nós vivemos esse mundo aqui, irmãos, esse mundo tem um príncipe. A palavra fala que o último inimigo a ser aniquilado é a morte.
Então a morte está aí. E, irmãos, ninguém está livre de passar pela primeira morte. Nós não podemos passar pela segunda morte, mas a primeira morte, provavelmente, muito provavelmente, todos nós vamos passar. Mais hora, menos hora. E aí naquele dia, o que nós tivermos preparado, para quem será? O que nós preparamos é para Jesus? É para a eternidade? O tesouro que nós temos, nós estamos entesourando para quem? Estamos entesourando, estamos adquirindo raízes. Raízes aonde? A nossa raiz está no reino dos céus ou a nossa raiz está nesse mundo? Por que que vêm as tentações sobre mim? As tentações vêm sobre mim porque eu estou preocupado com o reino de Deus ou porque eu estou preocupado com esta vida? Porque essa vida vai passar, irmãos. Essa vida vai passar. Tudo aqui é muito passageiro. A minha alegria está onde? A minha alegria está na igreja de Cristo ou a alegria está na igreja de Satanás? Porque esse mundo é a igreja de Satanás. Por que o mundo é a igreja de Satanás? Porque a igreja de Cristo é reunião de irmãos. A igreja de Satanás é reunião dos filhos dele. Então o mundo é uma reunião de homens e mulheres que servem ao diabo. Irmãos, é isso e não tem o que se dizer contrário. Eu queria muito bem, eu queria muito que fosse diferente. Eu queria muito que não tivesse ocorrido o pecado lá de Adão e Eva. Eu queria muito que os anjos não tivessem se corrompido lá no Antigo Testamento e não tivessem dado uma lei. Eu queria muito que os planos de Jesus tivéssemos permanecido firme da forma melhor e que os anjos tivessem todos sido obedientes, tivesse tudo da forma como eu quero e cada um dos irmãos querem. Só que não foi assim. E hoje o que nós temos é a palavra da verdade. O que nós temos é um Deus que pagou o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E ele diz para cada um de nós, pela sua palavra, alegrai-vos no Senhor. Não é, irmãos? Então nós temos que nos alegrar em Jesus. Nós temos que buscar alegria naquilo que é eterno, irmãos. É difícil? É. É difícil por quê? Eu digo que é difícil. Porque se fosse fácil, todos estariam muito felizes. Todos estariam muito felizes de servir a Jesus, de entregar suas vidas a Jesus, de entregar o seu casamento a Jesus, de entregar a sua vida em cada área dela a Jesus. E na verdade, a gente vê, irmãos, que é uma batalha espiritual. É espiritual. Então, louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que tem preparado? Para quem será? Aqui no capítulo 11, Lucas mesmo, capítulo 11, no versículo 21, irmãos. Por que é tão difícil se alegrarmos com as coisas de Deus? Por que é tão difícil entesourar para o reino de Deus? Por que é difícil? É porque é por conta da batalha espiritual. Aqui no versículo, Lucas capítulo 11, no versículo 21, diz assim, ó. Quando o valente guarda, de que forma, irmãos? Armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aí ele começa a dizer aqui, ó, no versículo 24, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Então ele deixa claro aqui, Jesus, que esse valente que guardava armado a sua casa, essa casa é o ser humano. E o valente é o diabo, é o inimigo, irmãos. São demônios. Então, cada um de nós, no passado, tínhamos um valente dentro de nós, guardando a nós com armadura. E ele confiava na armadura dele. Irmãos, a palavra fala em Efésios 6 que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Se Deus tem uma armadura a nos fornecer, e com essa armadura eu posso combater contra o maligno também tinha em nós uma armadura, e ele confiava nela. Quando Jesus entrou nas nossas vidas, ele pegou e venceu esse maligno, ele pegou e repartiu os despojos. Quer dizer o quê? Ele venceu o maligno. Então, ele decretou a vitória sobre o maligno, desfez a armadura. Isso aí, irmãos, a gente vê que durante um bom tempo, o cristão ele padece demais com muitas coisas que ainda ficam. Muitas coisas que ele está preso, muitas coisas que são sentimentos, são tantas coisas que o cristão está preso. E Jesus vai limpando. A impressão que dá aqui, irmãos, é que de uma hora para outra está tudo certo, né? Olha, a casa estava suja, o mais valente chegou, jogou os demônios para fora, já limpou a casa, está tudo certo, né, irmãos? E não é isso. Então nós temos que mortificar nossa carne constantemente. Essa armadura do maligno, irmãos, a nossa carne, ela reserva muitas fortalezas, tem que ser quebradas, tem que ser destruídas. E nós temos que entender isso daí. Não é uma vez salvo para sempre, não é uma vez liberto para sempre.
Não é Jesus entrou na minha vida, fez uma obra, agora estou livre de tudo. Não é isso não. Não é isso não. Os demônios, eles tinham em nós, em cada um de nós, uma armadura, e ele confiava nisso. Ele guardava cada um de nós armado. Ele estava em segurança, irmãos. Ele tinha cada um de nós em segurança. E nós servíamos a ele. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Então essa é a armadura de Deus, a armadura do maligno. É a forma como nós andávamos antes. Qual que é a armadura de Deus, irmãos? A armadura de Deus é a fé. É composta, né? Pela fé, pela esperança, pela justiça, que é a segunda fé. E a armadura do maligno? Qual era a armadura do maligno? Como que ele operava em nossas vidas, irmãos? Como que ele usava cada um de nós para servir a ele? Como? De que forma? É só nós lembrarmos. Só nós lembrarmos. Quantas vezes aquilo tudo quer se levantar de novo, irmãos? Quantas vezes? Através do quê? Tentações. Tentações. As tentações vêm contra nossas vidas. E quer fazer brotar de novo, quer fazer reviver de novo. Aqui, ó, versículo 24, ó. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. Então, ele acha que a casa é dele ainda, irmãos. A casa é minha ainda. Jesus já expulsou ele de lá, já pegou a armadura dele, já jogou para fora, já decretou ali a vitória sobre ele, e ele acha que a casa é dele ainda. E ele volta. E quando ele volta, como que ele acha, irmãos? Aí que é a questão. Como que ele encontra o cristão? Ele encontra o cristão entesourando para o reino de Deus, ele encontra o cristão feliz com Jesus, feliz com os irmãos, feliz com a igreja, ele encontra os irmãos felizes por estar passando por luta, assim como os apóstolos estavam felizes por servir a Jesus, estavam felizes por padecer pelo reino de Deus. Como que ele nos encontra, irmãos? Ele tem que nos encontrar pelo menos unidos, numa mesma fé, numa mesma esperança, numa mesma palavra, empregando força cada dia, lutando. Irmãos, é como os louvores falou com a gente. Não tem como ele não fazer a obra em nossas vidas, irmãos. Não tem situação que ele não possa resolver, não tem isso. Isso aí, irmãos, temos que exercitar a fé, temos que ter fé. Irmãos, das duas uma. Ou as coisas não vão acontecer como eu quero, mas ele vai derramar graça sobre a minha vida, e eu vou suportar e vou passar por aquilo muito bem. Ou as coisas vão acontecer como eu quero, ele vai assinar embaixo, tá tudo certo, irmãos. Tá tudo certo. Tudo que nós pedirmos, se for do agrado dele, se for da vontade dele, ele vai fazer. Se não for, a graça ele vai derramar. Então não tem o que desesperar. Há uns anos atrás tinha uma irmã, e ela ligou para mim desesperada, irmãos. Ela falou assim, ó, a minha filha brigou comigo e falou que vai se matar. Falou que vai se matar e estava desesperada. Aí pediu uma oração. Orei, falei para a irmã, se acalma. Se acalma porque não tem o que você possa fazer. A única coisa que você pode fazer é confiar em Jesus. Confia em Jesus. Ou ele vai guardar a vida da sua filha e ela não vai se matar. Mas se caso acontecer dela se matar, ele vai derramar uma graça tão grande sobre a sua vida que você vai suportar. O que você vai fazer, irmãos? O desespero ajuda quem? Quem que ajuda, irmãos? O desespero não ajuda ninguém. A palavra não fala que o desespero faz parte da armadura de Deus. A palavra fala que o escudo da fé, esse sim, faz parte da armadura de Deus. A couraça da justiça faz parte do escudo da armadura de Deus. O capacete da salvação, o que é? É a esperança da salvação, irmãos, o capacete. A esperança da salvação faz parte da armadura de Deus. E o que mais diz? Eu tenho que orar, eu tenho que me colocar diante dele, eu tenho que suplicar a ele. É o que o cristão pode fazer. O cristão não pode fazer mais nada, irmãos. Mais nada. Nós somos muito limitados, né? Limitados demais. Mas a confiança nós temos que ter, que ele está sobre nossas vidas. E ele vai ajudar, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 25, né? Ó, e chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. Olha que coisa, irmãos. Não tem aquelas pessoas que do nada lançam uma pérola ali, né, irmãos? Do nada. Jesus está falando algo tão importante aqui, e ele deixa claro que isso que ela falou, irmãos, não tem relevância nenhuma perto daquilo que ele estava dizendo. Aí ele diz aqui, ó, ele responde aqui, ó, mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, e faz o quê, irmãos? E guardam. Então aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, esse é um bem-aventurado, irmãos. Esse é um bem-aventurado. Por quê? Porque ele vai fazer todo o resto, irmãos. A palavra fala, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai ser acrescentado, irmãos? O mundo prega que todas as coisas vão ser acrescentadas. Não é todas as coisas. Não é todas as coisas. Mas aquilo que ele tinha dito antes.
O que é? É a vestimenta, a comida. Vai ser acrescentado, irmãos. Aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos. Então, isso vai ser acrescentado em nossas vidas. Mas nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. E em meio às tentações, irmãos, só o espiritual consegue buscar primeiramente o reino de Deus. Imagine Jesus, um pouco antes de ir para a cruz ali, se ele fosse fazer a vontade da carne dele, irmãos. O que ele ia fazer? Ele ia fazer como Pedro, ele ia correr, irmãos. Ele ia correr. Mas não, ele fez a vontade do Pai, ele suportou. Ele passou por aquilo, né, irmãos? Vamos aqui em Mateus, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 24, irmãos. Que diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, sopraram o quê, irmãos? Ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada aonde, irmãos? Irmãos, as chuvas, os ventos, a correnteza, elas vão vir forte contra nossas vidas. Durante toda a caminhada, irmãos. Aí o irmão ou a irmã pode pensar assim, mas a minha vida está tranquila. Eu nunca passei por nada disso, estou tranquilão, né, irmãos? Não esquenta a cabeça, não. Não esquenta a cabeça, porque mais hora, menos hora vai vir uma luta tão grande, mas tão grande, e grande mesmo. Por quê, irmãos? Porque quando a palavra fala que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mal, e depois de haver feito tudo permanecer firme, é porque vai chegar os dias. Não é o dia, só o dia mal. São os dias maus. Nós vamos passar por vários aí na caminhada. Dias maus. Dias que, se depender da nossa carne, nós vamos voltar para trás, vamos desistir, vamos murmurar, vamos reclamar, vamos amaldiçoar, irmãos. Vamos praguejar igual Pedro fez. Mas não. Se andarmos em espírito, se nós cumprirmos isso daqui, escutar e praticar as palavras de Jesus, vão vir sim os ventos, vão correr forte a enxurrada, olha, irmãos, mas não vai derrubar a casa não. Por quê? Porque está edificado sobre a rocha. Versículo 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Então, a edificação, irmãos, ocorre das duas formas aqui. Tanto aquele que estruturou a casa na areia, como que estruturou na rocha, vai edificar, irmãos. As pessoas edificam uma construção, edificam uma vida. Mas e aí? É uma vida espiritual ou é uma vida terrena? Os tesouros são para o reino de Deus ou os tesouros são terrenos? Porque os ventos vão soprar, irmãos. A enxurrada vai correr forte. O vento é forte, é poderoso. E a diferença, irmãos, é praticar a palavra ou não praticar a palavra. Porque ouvir, os dois ouviram. É praticar ou não. Praticar a palavra, irmãos, praticar a palavra é padecimento. Praticar a palavra é mortificar as vontades próprias. É ir contra a vontade própria. Mortificar a carne também não é simples. Então são coisas, irmãos, por isso que a palavra fala que o reino de Deus ele é tomada força. Tomada força. Imagine se qualquer um, irmãos, de qualquer forma, pudesse entrar no reino de Deus. Imagine se Jesus ele veio e pagou o preço pelo pecado da humanidade, irmãos. Um preço alto pelo pecado de todos. Para tirar cada um de nós dessa realidade que nós estávamos e levar para o seu reino. O reino dele é santo, o reino dele, irmãos, não é a baderna, a bagunça que é esse mundo aqui. Então é lógico que cada um dos seres humanos vão ter que empregar força, não é, irmãos? Empregar força para entrar no reino de Deus. Aqui no capítulo 7 mesmo, versículo 13. Aqui ele vem dizendo, o título aqui, os dois caminhos. Ele disse, né, irmãos? Lá em João 14 ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é um caminho, mas existe outro caminho. Diz aqui, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Por que existe uma dificuldade grande, irmãos, do ser humano encontrar a porta estreita? É porque a carne da pessoa, as vontades próprias, as paixões, não deixa a pessoa encontrar a porta estreita. A porta larga, ela é atrativa, irmãos. O caminho espaçoso, irmãos, ele é convidativo. Um caminho espaçoso, você entra de qualquer jeito, você segue livremente para a morte. Mas e o caminho apertado? E aquela porta apertada, aquela porta estreita, irmãos? Quem que acha? É quem é sincero diante de Deus mesmo, que vai achar essa porta. Que vai entrar por ela, que vai seguir pelo caminho apertado. O caminho apertado, ele não é convidativo, irmãos. Não é convidativo. Mas o caminho espaçoso, isso aí, muita gente entra. Mas leva aonde? A perdição. Assim como diz aqui em Provérbios, né, irmãos? Vamos lá em Provérbios. Depois de Salmos, no capítulo 14, irmãos.
versículo 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios capítulo 14, o versículo 12. Salomão recebeu uma sabedoria terrena, irmãos. E ele lidava com o povo, sendo rei, não é, irmãos? Então a sabedoria dele ajudava ele a resolver os problemas do povo. E ele, com tanta gente que ele tinha contato, essas coisas que ele diz, é o que ele via mesmo, não é, irmãos? É o que ele via mesmo. Ele diz aqui, ó, no versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos do quê, irmãos? Da morte. Até no riso terá dor o coração. E o fim da alegria é o quê, irmãos? Isso aqui acontece ou não, irmãos, com o ser humano? Constantemente. Constantemente isso aqui acontece com o ser humano. A gente vê isso daí na vida do ser humano. Então, até no riso da pessoa, há tristeza, irmãos, no coração. E o fim da alegria é tristeza. Então, a pessoa está com uma paz tão grande ali, ó. A paz acaba quando? Quando vem a tribulação sobre a vida dela. A pessoa está dando risada e daqui a pouco ela está se matando, irmãos. Quem já viu isso daí? A pessoa está se matando. Eu já tive contato com familiares de pessoas que se matou. Muito, demais, irmãos. Demais. E os familiares falavam assim, mas ele estava tão bem. Olha, ele fez isso ontem, fez aquilo outro. Estava bem. Do nada se matou. Por quê? Porque a aparência ali, irmãos, a aparência ali era de paz. A aparência ali era de que estava feliz. Só que por dentro estava destruído. E estava ouvindo o conselho de quem? Do maligno. Do maligno. E o maligno, ele tenta falar com cada um de nós. O maligno, ele fala com as pessoas. O maligno, ele dita as regras do mundo. Ele faz todas as coisas, irmãos. O maligno, ele movimenta aí, ó. Movimenta o mundo. E as pessoas embarcam na dele. As pessoas, elas ouvem a voz do maligno. E se o cristão não tomar cuidado, vai ouvir a voz do maligno também. E Jesus, ele deixou bem claro lá em João 10, irmãos, que as ovelhas dele, elas não ouvem a voz do estranho. Elas ouvem a voz dele. Então Jesus, ele vem alertando cada um de nós. Olha, aquele que está de pé, cuide que não caia. Olha, pelo seu espírito ele fala, né, irmãos? Na boca de Paulo ele fala isso. Ele vem dizendo que nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos. Ele vem dizendo tantas coisas através das cartas dos apóstolos, através da sua palavra, dos evangelhos. Ele vem nos mostrando, irmãos, tantas coisas que ajudam cada um de nós na caminhada. Mas na hora da aflição, na hora da luta, esquecemos de tudo isso muitas vezes. E nós não podemos, de forma nenhuma. Versículo 13, ó. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Então as pessoas, elas embarcam por um caminho, irmãos, e ela fala assim, esse caminho aí é muito bom. Esse caminho é muito bom. O fim desse caminho, são caminhos de morte. Quando a pessoa está perdida, irmãos, ela está perdida num lugar que ela não conhece, ela busca o quê? Ela busca uma avenida, né, irmãos? Quando ela acha uma avenida, ela está em umas ruas lá, para cá sem saída, para lá sem saída, ela anda, achou uma avenida larga. Pô, que maravilha, agora eu me acho, né? Agora eu chego a algum lugar, né, irmãos? Achei uma avenida, não é? Só que no mundo espiritual não é assim, irmãos. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual você não pode buscar facilidade. Você não pode se encantar com as coisas que essa vida apresenta. Porque o maligno, ele é astuto. O maligno, ele vai sim mostrar uma avenida para você. Ele vai mostrar um caminho largo, ele vai mostrar facilidade, ele vai mostrar, irmãos, coisas que a sua carne vai se alegrar. E você vai achar que é uma luz no fim do túnel. Coisa nenhuma. É trevas, irmãos. É trevas. Vindo do maligno é trevas. Vindo do maligno não é nada de bom. A palavra fala que ele é astuto, ele é arma cilada contra nós. Cada um de nós. E nós temos que entender isso daí, cada dia, e seguir adiante, olhando para Jesus, irmãos. Hebreus capítulo 12, nós temos um exemplo, irmãos. Esse exemplo que nós temos é Jesus. Esse exemplo seguiu os apóstolos. E nós também. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Depois de Gálatas, bora. Pega um punhado de folha aí, passa para frente, antes de Pedro, água. Hebreus capítulo 12. 12. Aí, ó, que bem, tá vendo? Aí, ó. Devagarzinho, né, irmão? Devagarzinho chega lá, ó. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim, irmãos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança, irmãos, a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, irmãos? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então ele tinha um gozo proposto. Qual era o gozo dele, irmãos? Era ir para o Pai, era voltar para o Pai, era voltar para a glória ali, era enviar o Espírito Santo, era dar prosseguimento no plano da salvação, irmãos. Então ele tinha um gozo. O que foi maior que esse gozo, irmãos? Nada. A afronta que ele sofreu, os ataques que ele sofreu, as investidas do maligno, as mentiras contra ele, as bofetadas que ele tomou, a cruz,
Nada disso foi maior que o gozo que estava proposto. E o meu, e o de vocês, qual é o gozo que está proposto para nós, irmãos? É permanecer nesse mundo e esperar o dia que Jesus vai vir, e eu vou poder brincar com o leão, vou poder brincar com o jacaré, vou poder montar em cima da baleia e pular as ondas com ela, é isso, irmãos? Não, a minha esperança não é essa, o meu gozo, o meu prazer não é esse. Nós sabemos que quando Jesus vier, tudo aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, irmãos. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Irmãos, não vai prevalecer nada que é impuro, nada que é nada. Tudo vai ser aniquilado. A nossa carne vai ser aniquilada, tudo vai ser aniquilado. O que vai restar, irmãos, é aquilo que agrada ao reino de Deus. E esse deve ser o nosso gozo. Por quê? Quando vier as tentações, eu tenho que enfrentar as tentações com essa alegria. Eu tenho que enfrentar as provações com essa alegria, com esse desejo de vencer. Irmãos, é o capacete que nós temos. Imagine um motoqueiro cai da moto sem capacete. Machuca ou não, irmãos? Arriscada morrer ou não é? Mas se tiver o capacete, protege muito, né, irmãos? E o cristão sem o capacete, irmãos? O capacete é a esperança da salvação. Imagine o cristão sem esperança da salvação. Ah, eu não tenho esperança não. Olha, se Jesus vier, acho que eu nem vou. Se Jesus vier, eu acho que a igreja, essa igreja que ninguém vai ser salvo. Se Jesus vier, eu acho que... Irmãos, o apóstolo Paulo deixou bem claro. Ele deixou bem claro. A coroa da justiça está reservada a mim e todos aqueles que amarem a sua vinda. Ele fala, não que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu caminho para o alvo. Então o que ele está dizendo? Não parei por aqui não. Eu não parei por aqui, eu não estou ainda, não cumpri a minha carreira não. Eu tenho que seguir adiante, tenho que esquecer as coisas que passam. Eu tenho que olhar para as que estão diante de mim e seguir adiante. Assim como Jesus fez. E nós, da mesma forma. Aí diz aqui, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em que, irmãos? Em vossos ânimos. Então, as aflições que vêm contra nós é para quê? Para enfraquecer, irmãos, para nos enfraquecer. O cristão enfraquecido, ele se embaraça, irmãos. O cristão enfraquecido, ele é mais propício a se entregar ao pecado do que se ele estiver firme. Então o cristão firme, ele vai batalhar, ele vai lutar, ele vai identificar os embaraços, os pecados, ele sabe que ele está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Irmãos, essa grande nuvem de testemunhas é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, são os demônios, são pessoas que presenciam a nossa jornada aí, irmãos, a nossa caminhada. Pessoas que são usadas pelo maligno muitas vezes para nos afrontar, para nos derrubar, para nos chatear. Não é isso, irmãos? E nós sabemos disso. Mas a palavra também vem dizendo, olha, a luta de vocês não é contra carne e sangue não, viu? A luta de vocês é contra principados, potestades, contra ossos espirituais da maldade. E aí, diz aqui, versículo 4, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estar sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então nós temos que nos alegrarmos a cada dia na correção, porque o pai só corrige aquele, né, irmãos? Jesus, ele só corrige aquele que é filho. Porque se não for filho, ele não vai corrigir, irmãos. Jesus não vai corrigir as pessoas desse mundo. Jesus vai corrigir os seus filhos. E a correção que ele faz, irmãos, para que é? É para condenar? Não é para condenar, é para salvar. É para que o cristão consiga recobrar o juízo e seguir adiante, irmãos. Continue a batalhar, continue a se alegrar nas coisas de Deus, se alegrar naquilo que, né, irmãos, que ainda tem. O que nós temos, irmãos, o que nós temos? O que nós podemos dizer? Eu tenho. Irmãos, é família de Deus, mas não tem outra coisa. Não tem outra coisa. É a única coisa que não tem como tirar, irmãos. Eu só perco se eu sair. Eu só perco se eu desistir da caminhada. Porque se eu não desistir da caminhada, irmãos, não tem como. Aí diz aqui, versículo 6, 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico
de justiça nos exercitados por ela. Eu vejo muita gente, né, irmãos, que foi criado por pais severos, né? E os pais davam chicotada e batia, agredia, né, irmãos? Espancava os filhos. E muitos desses filhos hoje, depois de velhos já, depois que tem filhos, tudo, eles falam assim, ainda bem que meu pai me bateu. Ainda bem que meu pai foi duro comigo, porque senão eu não seria o que eu sou, porque senão eu teria me perdido. Irmãos, e aí Jesus, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus de amor, é o próprio amor. Aí ele vem, né, irmãos, instrui cada um de nós, e dada a sua palavra, nos dá o escape quando as tentações vêm e nós não podemos suportar. É um Deus que deu a vida por nós na cruz. A esse eu não devo me alegrar muito mais por ele, irmãos, porque eu não apanhei, irmãos. Eu não apanhei, nem por isso eu sou um vagabundo. Não é? E muitos aí apanharam demais e são vagabundos. Então o bater, não, mas muitos ainda assim, acham ali no Pai uma alegria. Falam assim, ainda bem que ele me bateu, ainda bem que ele foi duro comigo. E se alegra nisso. Imagine com Jesus, irmãos. Jesus não agride ninguém, não. Jesus, ele só ajuda. Ele dá o escape. Quem agride a nós, se nós deixarmos, é o maligno. O maligno que parte para cima. E se nós não estivermos revestidos com toda a armadura de Deus, irmãos, nós vamos padecer demais, mas não porque Jesus quer, é porque não temos armadura, não temos revestimento. O maligno vai lançar dardos. Eu tenho que ter o escudo da fé, irmãos. Eu tenho que ter o capacete da salvação. Eu tenho que ter a couraça da justiça. Tem que ter, se não tiver isso aí, vai padecer. Então Jesus ele vem alertando, irmãos, cada um de nós não estamos vendidos na questão, nós não estamos enganados. Nenhum de nós estamos cientes do que vamos enfrentar. Mas uma coisa é certa, irmãos, eu creio na graça de Deus. E se tem alguma coisa, irmãos, que nós temos que nos apegar, é na graça de Deus. A graça, ela é maior que tudo, irmãos. Que tudo. O pecado, ele tem um poder muito grande de destruição. O pecado destrói, irmãos. O pecado acaba com a pessoa e acaba com muitos que estão ao redor, acaba com tudo. O pecado é terrível, irmãos. O pecado é terrível. Assim como você dá uma martelada num dedo, você sente dor no corpo todo às vezes. De tão forte que é aquela dor, o corpo sente. O corpo sente. Assim também é o pecado. O pecado ele atinge o membro, quando pensa que não, tá, o corpo ali está sentindo o pecado. Mas, né, vamos finalizar aqui em Romanos, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 19, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Jesus, irmãos, ele destruiu a parede de separação, que era a lei. E a força do pecado é a lei, irmãos. Então, imagina a força que tem o pecado. O pecado tem muita força, porque tinha uma lei para dar força. Aí aqui, ó, versículo 19, diz assim, ó, Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos o quê, irmãos? Justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, se tornasse grande. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a esse nós devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. A esse nós devemos alegria, irmãos, de servi-lo. Nós devemos isso. Não importa a nossa condição, a nossa situação. Nós devemos isso a Jesus. Porque se o pecado trouxe essa tragédia à raça humana, irmãos, a graça dele veio para dar vida. A graça dele veio para superabundar, está acima da lei, acima do pecado, acima da morte, acima de tudo, irmãos. Não tem nada que possa ser maior que a graça de Jesus. O apóstolo Paulo entendeu isso daí. O apóstolo Paulo entendeu, ele falou assim, ó, a partir de agora eu vou me gloriar nas dificuldades, eu vou me gloriar em tudo aquilo que vem contra a minha vida, eu vou me gloriar em Jesus. A graça dele está sobre a minha vida, a graça dele realmente. E ajudou aquele homem até o fim, irmãos. Com a gente também não é diferente, vai nos ajudar até o fim. A graça superabundou sobre o pecado, sobre tudo, irmãos. Amém? Deus abençoe grandemente os irmãos. E vamos orar